Olá, amigos, companheiros queridos. É uma grande alegria podermos nos reunir no dia de hoje, em torno de mais uma mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel no livro Pão Nosso. Mas, como sempre, roguemos a Deus as bênçãos para esse momento, as bênçãos da paz, da harmonia, da saúde e da compreensão nas lições em que buscamos cada vez mais nos aprofundar. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos proteja e nos conduza sempre pelos caminhos do amor. A lição de hoje é de número 177 e tem como título Guardemos Saúde Mental. Inicia o versículo 2, capítulo 3, de uma epístola de Paulo aos Colossenses, em que ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada, de aspirações superiores, na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Sabem agora os que lidam com os fenômenos mediúnicos que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra-se além do túmulo com as virtudes e defeitos, ideias e vícios a que se consagrava no corpo. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando se não algema os parceiros na falta cometida. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros de força. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se lhe segrega a personalidade. O programa antecede o serviço. O projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Espraemo-lo na terra e prendemos-nos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isto mesmo dizia Paulo sabiamente: pensai nas coisas que são de cima. Realmente, a importância dessas recordações para a nossa alma, de termos a nossa mente sã e iluminada, ligado às vibrações maiores, aos pensamentos superiores. E isso, ele nos diz aqui: sabem agora os que lidam com os fenômenos mediúnicos que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. Por quê? Por causa da lei de afinidade e sintonia. Nós vamos nos encontrar após a morte do corpo físico no local, em que nós preparamos enquanto estamos nesse corpo físico. Para onde nós vamos, após a desencarnação? Por um único lugar que nós poderíamos ter ido. Não podia ser de maneira diferente. Então, temos a lei de atração, de afinidade. Então, é o meio único que se pode adaptar de acordo com a nossa elevação, com o nosso pensamento. Em que nós nos prendemos na Terra? Então é quando a gente vai lembrar aqui como é que nós estamos nos afinizando. Esse momento, quando o corpo físico ele chega ao fim, o espírito vai se emancipar,
A ligação dele vai depender das afinidades que ele construiu durante todo aquele tempo em que vivia. Nós trazemos dentro de nós tanto o reino de Deus quanto o inferno, de acordo com as nossas ideias, imantações de pensamentos. Por isso a importância de vivermos bem, né, para desencarnarmos bem. Porque da maneira que tivermos vivido, iremos também encontrar do outro lado. Às vezes a pessoa pergunta assim, como é que deve estar fulano depois do desencarne? E a gente pode perguntar assim, como é que ele era? O que ele gostava? Então ele fala aqui, ó, o homem encontra-se além do túmulo com as virtudes e defeitos, ideias e vícios que se consagravam. Então o que o criminoso vai encontrar? Em que ele está algemado? Os próprios delitos, até por uma questão de remorso, ou os seus comparsas, ele vai estar naquele meio, daquele tipo de espírito. O avarento, ele vai, muitas vezes, nem consegue sair de perto, né, da sua casa, que ali mantém os seus bens financeiros, perto do seu cofre, ou mesmo perto de um penduricário qualquer, que aquela criatura acha que aquilo ali é um tesouro. Independente se vale ou não vale para a gente, para aquela criatura vale. São as teias de aranha que nos prendem. Em que nós estamos nos prendendo nesse planeta? É isso que nós temos que pensar. Nós já temos condições de nos desligar, estarmos aqui vivendo como depositários dos bens divinos, mas nos identificando não com as coisas da Terra, não com o corpo físico, não de todo esse aparato da vida, e sim com o corpo espiritual, com a vida espiritual, com o que é eterno e não com o que é transitório. É com isso que nós temos que nos afinizar constantemente, disciplinando-nos a nossa mente em pensamentos, reflexões, lucubrações de níveis maiores. Para quê? Porque ao desencarnarmos nós temos alguma ideia até para o que vamos pensar. Então nós trouxemos aqui, olha, até para a gente relembrar uma nota de Kardec no Livro dos Espíritos, no capítulo que nos fala sobre penas e gozos futuros, que, né, como é que o espírito, né, após a sua morte física. Então ele fala aqui, ó, não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Se viveu vida condenável é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões e seus preconceitos, até que se haja esclarecido, ou seja, ele vai ter que buscar essa mudança, essa luz, esse esclarecimento. Qual a forma? Pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Ou seja, Kardec na bota por último o sofrimento. Então, quando a pessoa tem a condição de se modificar nas suas opiniões, nos seus preconceitos, se esclarecer pelo estudo. Pode também pelas suas reflexões, pelos seus pensamentos. Agora, se nada funcionar, né, o sofrimento é a dor que nos desperta, né? Despertar pela dor, fazer acordar para ver que tem alguma coisa ali errada. Por isso que às vezes a gente vê a pessoa sofrendo, cheia de dor, numa determinada aflição da vida, e ela não amadurece, não modifica. E o que a gente entende? Que ela vai ter que sofrer um pouco mais até ser despertada, né? Acordada de uma situação que está paralisando ela naquela teia, né? Em passar a entender, a buscar a causa do seu sofrimento e encontrar essa causa em si mesmo. E ali, diante daquela constatação, ela estudar a si mesma, refletir e encetar em suas mudanças. E dessa maneira, então, pensemos nas coisas que são de cima, como sabiamente nos falou o apóstolo Paulo. Para o alto,
e para cima sempre com o Cristo. Muita paz, muita harmonia e muita alegria em vossas vidas.